longa se inicia mostrando uma mulher chamada Iris, deitada ao lado do marido que ainda dorme, claramente tomada por angústia. Logo ao amanhecer, ela se levanta, pega um barquinho de brinquedo vermelho e um canivete, deixando o celular para trás antes de sair de casa. Dirigindo por um bom tempo, Iris chega-se a um parque isolado, onde estaciona o carro e começa a subir um pequeno penhasco. No topo, ela encontra um memorial dedicado a um menino e observa a foto dele em silêncio por alguns instantes. Em seguida, usa o canivete para entalhar a letra M em uma árvore. Depois disso, ela se aproxima da borda do penhasco, decidida a tirar a própria vida. Apesar da hesitação, é evidente que está determinada. Mas antes que ela pule, um homem surge inesperadamente e começa a conversar com ela. Iris o manda ir embora, mas ele se recusa e se apresenta como Richard. Ele comenta ter visto o memorial mais abaixo e imagina que seja de alguém querido por ela. Explica que entende o desejo dela de ficar sozinha, porque ele também está ali pelo mesmo motivo. Richard então compartilha sua própria dor. Conta que sofreu um grave acidente de carro durante a faculdade, no qual perdeu a namorada, Chloe. O pior, segundo ele, é que o acidente aconteceu logo após uma discussão entre os dois, cheia de palavras cruéis. Richard relembra como passou 2 meses sem conseguir se mover, preso a uma cama de hospital. Iris decide abrir o coração e fala sobre a perda do filho. Ela conta que sua família costumava visitar aquele lugar para aproveitar momentos felizes juntos. O marido gravava as iniciais deles em uma árvore, enquanto ela colhia flores silvestres. Infelizmente, o filho de Iris, enquanto juntava gravetos para assar marshmallows, acabou escorregando e caindo do penhasco, perdendo a vida. Desde então, ela carrega um peso insuportável, desejando que tivesse sido levada em seu lugar. Richard demonstra compaixão, dizendo que entende sua dor e que não tentará convencê-la a mudar de ideia. Ainda assim, ele comenta que o dia está bonito e lembra que estar em pedaços não significa estar sem esperança. Logo depois, ele se afasta, deixando Iris sozinha. Porém, após refletir por alguns instantes, ela decide não seguir adiante com o que pretendia e vai atrás dele. Ambos caminham até seus carros e se despedem. Richard pergunta se ela pretende voltar ao penhasco mais tarde, e Iris responde com um simples "hoje não". Quando se preparam para sair, ela percebe que o carro dele está tão próximo do dela que não consegue entrar. Richard se oferece para ajudar, mas algo estranho acontece. Ele questiona por que ela continua chamando-o de Richard. Sem aviso, o homem a domina, amarra seus pulsos e tornozelos e a coloca dentro de seu veículo. Mais tarde, Iris desperta no banco de trás, com ele ao volante. Ela tenta pedir ajuda pelo relógio inteligente, mas o sinal está fora de alcance. O homem, em tom provocador, pega o barquinho vermelho que pertencia ao filho de Iris e começa a zombar dela. Tentando ganhar tempo, Iris inicia uma conversa sobre Chloe, fingindo interesse enquanto discretamente corta as amarras com a lâmina escondida. Ela pergunta o que ele pretende fazer, e o homem revela que está levando-a para uma cabana isolada na floresta, onde cuidará dela, até mesmo trançar o cabelo, como diz com um tom perturbador. Nesse instante, Iris consegue se soltar e o ataca com a faca, mas o ferimento não é grave. O carro perde o controle e colide contra uma árvore. Tomado pela raiva, o homem a puxa pelos cabelos, mas Iris reage rapidamente, usando o cinto para tentar sufocá-lo. Depois de uma breve luta, ela consegue escapar e corta as amarras dos pés. Porém, antes que consiga fugir completamente, ele a alcança novamente e mostra uma seringa vazia, revelando que havia injetado nela uma substância relaxante. O homem explica friamente que a substância em seu corpo a deixará totalmente imóvel em cerca de 20 minutos. Primeiro, ela perderá o controle dos dedos. Em seguida, suas pernas começarão a formigar até que não consiga mais se mover. Por fim, a voz falhará completamente. Desesperada ao ouvir isso, Iris sai correndo em direção à floresta, tentando escapar do psicopata. Richard caminha atrás dela, com calma perturbadora, dizendo que fugir só fará o remédio agir mais rápido. Mesmo assim, ela ativa um cronômetro de 20 minutos em seu relógio e continua correndo com todas as forças. Pouco a pouco, porém, o efeito começa a se manifestar. Suas pernas ficam pesadas e o corpo perde a força. Ela tropeça, cai e, sem sentir mais as pernas, tenta se arrastar até um esconderijo entre as raízes de uma árvore. Sem perceber, acaba deitando sobre um formigueiro e as formigas começam a subir por seu corpo e rosto. O incômodo faz com que ela grite involuntariamente, revelando sua posição. Richard se aproxima, mas Iris se arrasta até um pequeno rio próximo e se joga na água, na esperança de que a corrente a leve para longe. Ele a alerta que em breve ela não conseguirá nadar, mas ela prefere arriscar isso a ser recapturada. Flutuando com dificuldade, consegue se agarrar a um tronco e, com o pouco de força que resta, sai da água. Ao olhar o relógio, vê que falta apenas 1 minuto antes da paralisia total. Ela tenta continuar rastejando em busca de abrigo, mas o tempo se esgota e seu corpo finalmente cessa todos os movimentos. Logo, um fazendeiro que cortava a grama nas redondezas, um homem idoso chamado Bill, a nota caída e se aproxima. Ele pergunta se está tudo bem, mas não obtém resposta. Percebe então que ela está consciente, porém incapaz de falar ou mover qualquer
qualquer parte do corpo além dos olhos. Os dois passam a se comunicar com piscadas, uma para sim e duas para não. Com isso, Bill entende que ela está em perigo e promete buscar ajuda. Com cuidado, coloca Iris em um carrinho de mão e a leva até sua cabana. Dentro da casa, ele tenta ligar para pedir socorro, mas é interrompido por batidas na porta. Iris pisca várias vezes, tentando alertá-lo sobre o perigo. Ao abrir, Bill encontra Richard, que diz estar procurando a esposa ferida com quem teria sofrido um acidente. O fazendeiro pede que ele espere do lado de fora enquanto busca ajuda, mas o homem ignora o pedido e entra sem permissão. Quando não encontra Iris de imediato, finge passar mal e alega precisar descansar, mantendo seu disfarce. Richard pede para usar o telefone do fazendeiro, dizendo que perdeu o seu durante o acidente. Incomodado com a presença invasiva do estranho, Bill ameaça chamar a polícia, mas o homem muda de comportamento repentinamente. Começa a chorar e diz que ele mesmo não se importaria se o fazendeiro fizesse isso. Tentando entender melhor a situação, Bill pergunta seu nome e o homem responde que se chama Andrew. Ele conta que sua esposa, Chloe, sofre de distúrbios mentais e costuma acusá-lo injustamente de coisas horríveis. Segundo ele, os dois teriam sofrido um acidente de carro e, ao recobrar os sentidos, ela já havia desaparecido. Andrew afirma ainda que a mulher às vezes entra em um estado catatônico, imóvel e em silêncio total, e teme que, se a polícia a encontrar assim, ela seja internada. Enquanto ele fala, Iris continua escondida atrás do sofá, próxima à janela, ouvindo cada palavra. Bill começa a se comover com a história, e quando pergunta se Andrew tem família, o homem diz que não. Em resposta, o fazendeiro comenta que também vive sozinho desde que perdeu a esposa para um ataque cardíaco. A empatia o faz baixar a guarda, e ele começa a acreditar que o visitante é uma boa pessoa. Pouco depois, Bill está prestes a contar que encontrou uma mulher misteriosa próxima de sua propriedade. Mas nesse momento, o telefone de Andrew começa a vibrar dentro do bolso, contrariando sua própria história de que o havia perdido. Desconfiado, Bill percebe que está diante de uma mentira e exige que ele saia imediatamente da casa. Mesmo assim, Richard, agora revelando sua verdadeira intenção, pergunta onde Iris está escondida. Para tentar despistá-lo, o fazendeiro mente e diz que realmente encontrou uma mulher, mas a deixou trancada em seu galpão. Richard segue em direção ao galpão, mas antes exige o telefone do fazendeiro. Logo em seguida, Bill consegue entrar em contato com a polícia para relatar a presença de um invasor em sua casa. A tensão explode em uma briga violenta. Surpreendentemente, o velho demonstra força e resistência, dominando o agressor e o derrubando no chão. Ele acerta vários golpes em Richard, inclusive fortes chutes na região do abdômen. Porém, o psicopata consegue distraí-lo, mencionando que ele próprio teria sido o motivo do ataque cardíaco da esposa de Bill. A provocação confunde o idoso por um instante, tempo suficiente para Richard agarrar uma faca próxima e esfaqueá-lo na perna. Em seguida, ele o ataca repetidamente, tirando-lhe a vida de forma brutal. Depois do crime, Richard pega o telefone e percebe que a ligação com a polícia ainda estava ativa durante todo o confronto. Irritado, espalha gasolina pela casa e ateia fogo, destruindo tudo. Enquanto isso, Iris, ainda parcialmente paralisada, começa a recuperar um leve movimento nos dedos e tenta se fazer notar, mas sem sucesso. Do lado de fora, Richard observa o fogo consumir a casa, mas ao olhar para trás, percebe que as cortinas estão se mexendo. Suspeitando que ela ainda esteja lá, ele volta correndo, invade o local em chamas e leva a Iris consigo. Durante o trajeto, ele a culpa, dizendo que tudo o que fez foi por causa dela. Logo depois, admite que nunca havia tirado a vida de um homem antes, mas que há sempre uma primeira vez. Enquanto dirige, o celular toca. Do outro lado da linha, sua filha fala animadamente sobre as boas notas que tirou na escola e diz que ela e a mãe estão indo à cabana do pai para comemorar. A notícia, porém, o deixa visivelmente perturbado. Ele tenta convencer a esposa a mudar de ideia, afirmando que aquele era o seu momento de solidão, necessário para se reconectar consigo mesmo. Mas a mulher retruca, dizendo que esses retiros estão se tornando frequentes demais e insiste que irão de qualquer forma. Richard, contrariado, aceita com relutância. Mais tarde, eles param em um posto para abastecer. Do lado de fora, ele vê bombeiros passando em direção à casa de Bill, agora em chamas. Enquanto entra para apagar, Iris começa a recuperar parte dos movimentos nas mãos e tenta chamar a atenção das pessoas próximas. Ela consegue soltar o cinto de segurança e observa uma criança se aproximar da janela do veículo. A visão desperta lembranças dolorosas de seu filho perdido, e ela tenta, com o olhar, alertar o menino e sua mãe sobre o perigo. A mulher rapidamente o afasta, mas Richard percebe o movimento e retorna apressado ao caminhão. Ele coloca novamente o cinto em Iris
Iris e segue viagem. Pouco tempo depois, param no local do acidente mencionado por ele anteriormente. Richard troca de roupa e pega uma nova seringa, cheia do mesmo sedativo, colocando-a sobre o painel. Enquanto prepara um gancho para rebocar o antigo veículo, um policial se aproxima. O agente explica que recebeu uma denúncia sobre aquele caminhão e precisa verificar o que está acontecendo. As pessoas do posto de gasolina haviam notado o comportamento estranho de Iris e alertaram as autoridades. O policial pede para falar com ela, mas Richard, mantendo a pose de homem calmo e educado, responde que a mulher está apenas embriagada e incapaz de se comunicar. Richard tenta manter a farsa, dizendo ao policial que sua esposa sofreu um acidente e que ele apenas parou para ajudá-la, mas o agente desconfia. O relato não bate com a denúncia feita por quem os viu no posto, e o ferimento recente na testa de Richard só aumenta as suspeitas. Nesse instante, Iris, com dificuldade, consegue abaixar a janela e tenta chamar a atenção do policial. Lutando contra os efeitos da droga, ela move os lábios lentamente e sussurra: "Socorro!" Antes que o policial perceba o perigo, Richard o ataca de forma brutal. Ele o derruba e o espanca até a morte, sem dar chance de reação. Depois, arrasta o corpo até a viatura, rouba a arma do agente e ateia fogo ao veículo, apagando qualquer vestígio do crime. Quando volta para o caminhão, Richard percebe que a seringa que havia deixado no painel desapareceu. Agora visivelmente perturbado, começa a entrar em pânico com o que fez. 2 assassinatos em um único dia. Em sua mente distorcida, decide colocar toda a culpa em Iris. Enquanto recupera a fala, Iris aproveita a oportunidade para tentar se conectar com ele. Ela menciona Chloe, perguntando se foi a morte dela que o levou à loucura. A provocação o faz parar o veículo de repente, tomado pela raiva. Richard grita que não é louco, afirmando que a morte de Chloe foi na verdade um momento de iluminação. Ele diz ter encontrado clareza quando a viu quebrar o pescoço no acidente. Naquele instante, entendeu o que realmente o fazia se sentir vivo. Com um olhar fanático, revela que, ao assistir à morte da namorada, sentiu algo semelhante a ser um deus, alguém com o poder de decidir quem vive e quem morre. Em seguida, admite que as últimas palavras que disse a Chloe foram "obrigado", pois ela o teria ajudado a descobrir seu verdadeiro propósito. Horrorizada, Iris tenta manter a calma e apelar à razão. Ela promete não denunciá-lo, dizendo que nem sequer sabe seu verdadeiro nome ou onde ele mora. Pede que ele pense na esposa e na filha, em como reagiriam ao saber o que ele fez. Sugere que a deixe na estrada e que ambos sigam caminhos separados, fingindo que nada aconteceu. Mas Richard rejeita a proposta, dizendo friamente que mudou de planos. Momentos depois, ele dirige até uma área isolada, próxima a um lago cercado por mata fechada, e anuncia que aquele é o ponto final para os dois. Richard comenta com frieza que é uma pena o tempo deles juntos acabar assim, pois ele imaginava que poderiam ter se divertido na cabana. De repente, Iris tenta reagir, tentando esfaqueá-lo com a seringa, mas não tem força suficiente para causar algum dano real. Richard, sem pressa, retira a seringa e a joga fora, despejando novamente o sedativo em seu corpo. Frustrada, Iris pergunta por que ele não a deixou morrer antes. Ele responde que tudo fazia parte do destino e que ela havia sido destinada a ele. Ela rebate, dizendo que não acredita em destino nem em Deus e que ele não passa de um homem solitário e sem importância. Em seguida, Richard agarra uma faca, coloca Iris em um pequeno barco a remo e começa a conduzi-la pelo lago. Sua intenção é afundar o barco, prendendo alguns tijolos no corpo dela para que não volte à superfície. Antes que ele consiga completar seu plano, Iris, chorando, pede um último favor. Quer segurar o barquinho de brinquedo de Mateo enquanto enfrenta seu destino. Quando Richard se aproxima para pegar o objeto, Iris rapidamente pega a faca do cinto dele e o ataca perto da garganta, ferindo-o gravemente. Richard cai no lago, tentando desesperadamente se recuperar. Iris então pega a arma dele e dispara várias vezes, impedindo que ele suba novamente à superfície. No entanto, os disparos acabam perfurando o próprio barco, que começa a afundar. Por um momento, tudo parece perdido, e Iris corre risco de morrer também. Mesmo com as mãos ainda parcialmente amarradas, ela se recusa a desistir. Usando todas as forças que lhe restam, consegue nadar até a superfície e se salvar. Na cena final, vemos Iris descansando no cais, respirando aliviada. Ela nota à distância que Richard também conseguiu emergir da água. Ela se aproxima e observa o homem, agora engasgado com seu próprio sangue e à beira da morte. O filme termina com Iris olhando para ele e relatando o que aconteceu, deixando claro que a vitória, finalmente, era dela.